Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café e Negócios. Hoje, início de uma nova série, às 7h47, todas as manhãs, eu aqui junto com vocês, buscando o nosso desenvolvimento profissional em negócios, em vendas, em produtividade. Você já assistiu a série Desafios na Liderança? Se você não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá e cadastra nos seus favoritos para você assistir logo após essa matéria, tá bom? Tá imperdível e eu estou muito feliz de começar uma série nova com vocês hoje. E eu quero saber de onde vocês falam. Comenta aqui, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. E também, pessoal, você que gosta desses temas que nós estamos abordando, de desenvolvimento pessoal, de produtividade, de vendas, me segue no Instagram. O meu arroba é damaresgomesmac, M-A-C, tá bom? Vai ser um prazer tê-los lá comigo todos os dias. Então vamos lá, pessoal. Aula número 1. Hoje o tema, da nossa tão esperada nova série é Pare de se sabotar e dê a volta por cima. É isso mesmo. Quem aí tem dificuldade de superar as suas próprias limitações? Todo mundo, né, pessoal? Quem nunca passou por uma dificuldade, não conseguiu vender algo, não conseguiu uma promoção na carreira, simplesmente porque não estava totalmente preparado para aquela oportunidade, ok? E a aula de hoje vai ser exclusivamente para falar sobre isso. Quais são as 5 leis das limitações pessoais? O que é uma limitação pessoal? Uma limitação pessoal é quando você sabe que tem uma dificuldade, aquilo te atrapalha e você não faz nada para tratar aquilo, né? Então, o primeiro passo aqui, de acordo com todos os artigos e estudos que eu reuni para a gente poder conversar, eles retratam que o primeiro passo é a identificação do problema. Então, quais são as 5 leis das limitações pessoais que todo mundo tem, né? E aí ele começa, pessoal, olha só o artigo, né? Lei número 1, todos nós temos limitações. Quem fala, pessoal, que não tem limitação, eu digo que já é uma grande limitação, né? Uma limitação do orgulho. Porque todo mundo passa por isso. Quem aí já passou por alguma dificuldade, né, de fato, que sabe que foi ela que fez você perder uma oportunidade? Então, isso sim é uma limitação pessoal. E o que ele traz aqui, né, na pesquisa? Que ele testou e identificou 3 tipos de limitações quando ele começou a fazer essa pesquisa. Quem fez essa pesquisa foi o Flip Flipping. E ele trouxe aqui, eu achei super interessante, até grifei para a gente conversar. Limitações inconsequentes, limitações delegáveis e limitações intransferíveis. Aí, pessoal, a primeira delas é a que normalmente não vai influenciar muito na sua vida diária, mas tem a ver. Então, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta, uma pessoa que não tem muito senso de estética, isso acaba sendo uma limitação. Mas é uma limitação inconsequente. Vamos dar um exemplo? A internet não veio para isso? Hoje em dia na internet, quem faz sucesso, né? Quem se expressa, quem chama atenção, quem é verdadeiro, mostrando também as suas limitações. Porque ter, na verdade, né, algumas limitações é normal. E as pessoas, elas gostam de ver que você também é vulnerável, que você também tem alguns fatores que são limitantes. É muito humano nós nos identificarmos dessa forma, tá? Então, essa é a primeira, são as limitações inconsequentes. Mas agora as outras 2, dentro dessa lei número 1, elas sim são importantes e nós precisamos olhar para elas de forma muito específica. Olha só, limitações delegáveis. É quando você tem um autoconhecimento, ok? Sobre o seu perfil, sobre aquilo que você é bom, sobre as suas forças, mas você também tem muito claro quais são as suas fraquezas. E através desse autoconhecimento, você consegue, então, delegar, colocar uma pessoa aí para realizar aquilo que você sabe que você não é bom. Então, por exemplo,
Eu, Damares, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, né? Eu tenho habilidade de comunicação. Eu sou uma pessoa naturalmente mais dominante, um perfil mais controlador. E o antagônico para mim, para o meu perfil, é simplesmente a parte do controle. Então, aquela pessoa que é analítica, que faz todas as planilhas, que fica na frente do computador o dia inteiro com fone e não fala com ninguém. Não tem nada a ver com o meu perfil. Então, para esses cargos e para essas demandas, eu tenho que contratar pessoas dentro do meu negócio ou dentro da minha casa, né? Delegar essas funções para que funcione de forma perfeita, ok? De forma, na verdade não é nem perfeita, né, pessoal? Mas de forma funcional, vocês entendem? Por quê? Se eu parar o meu tempo para me especializar naquilo que eu não sou boa, você acaba não aproveitando o talento que você tem. E achei isso aqui muito interessante. Então, quando a gente tem, por exemplo, falta de cuidado com a casa, o tempo para cuidar da casa, né? A maior parte não tem o tempo, porque está trabalhando fora também. O que a gente faz? A gente coloca uma empregada doméstica para fazer. Então, se precisa ser feito e eu não vou fazer, a gente vai delegar. Isso é uma limitação delegável, ok? Desorganização, mesma coisa. Se eu tenho um problema de desorganização e eu quero otimizar meu tempo, eu coloco um secretário, eu coloco uma secretária. Isso vai facilitar, certo? E no item 3, ele traz as limitações intransferíveis. E aí a gente vai começar a aprofundar aqui e o tema vai começar a ficar mais quente. Vamos lá. Aqui começam as limitações intransferíveis. Então, por exemplo, quem pode ir na academia malhar e perder peso se não for você mesmo? Não temos, ok? Então, é uma limitação intransferível. E quando você tem essa aparência, né? Você tá obeso, você é uma pessoa que respira mal, você é uma pessoa que dorme mal. Qual que é a aparência que você transmite? Qual que é a sensação que você transmite? Uma pessoa cansada, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não cuida nem do próprio templo, o próprio corpo. Isso, querendo ou não, gente, isso transmite uma mensagem. E a gente não pode fingir que não, mas transmite. Você, por exemplo, se você não fizer uma alimentação saudável, é uma alimentação intransferível. Não tem como você falar, olha, fulano, come por mim ou malha por mim, que a minha saúde vai melhorar. E aí isso começa nesses pequenos detalhes, tá? A você ter que desenvolver e melhorar as suas limitações, porque isso vai começar a impactar não só na sua esfera de trabalho, mas em todas as esferas da sua vida, em todas as esferas, inclusive, que precisam transmitir credibilidade, ok? Quem aí já foi num nutricionista, por exemplo, chegou lá, o nutricionista era obeso. Que credibilidade que ele passa, né? Então, assim, poxa, sabe a receita, sabe o que precisa, muitas vezes tem que fazer um tratamento psicológico junto, mas não faz o que precisa ser feito. Então, a tua autoridade diante do tema, ela vai ficar muito reduzida, né? Então, aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais, tá? E aí, o que acontece? A gente vai começar a entender como que isso vai gerar impacto nas outras áreas da nossa vida. A lei 1, então, todos nós temos limitações pessoais, e essas limitações elas vão ser divididas em 3 grupos, tá? Só recapitulando. O grupo 1 é o grupo das limitações inconsequentes, não vai gerar nenhum impacto. O grupo 2, das limitações delegáveis, aquelas que você consegue terceirizar. E o grupo 3, as limitações intransferíveis, que no caso você vai ter que mesmo enfrentar e resolver, tá? O maior impacto, pessoal, normalmente está nesse item 3, limitações intransferíveis, o que você não consegue transferir e você precisa resolver. Primeiro passo, tomar a consciência. Eu sei o que está me travando, eu sei o que está me limitando, se não sei, eu preciso identificar. Então, aproveita esse momento, pega um papel e uma caneta e escreve. O que tem te limitado? O que tem impedido você de alcançar os seus resultados verdadeiramente?
Existe uma limitação que ela é delegável ou uma limitação que ela realmente é intransferível? É muito importante ter essa clareza. A escrita, ela traz essa clareza, né? Então, é algo que eu sempre exerço dentro da minha casa, dentro do meu negócio. Eu estou com dificuldade de encontrar, por exemplo, uma saída, eu paro, pego um papel e começo a escrever. Da escrita, vem uma clareza, vem uma tranquilidade. Eu consigo assim, olha, encontrei um caminho. Agora eu sei de fato o que está acontecendo. Por quê? Quando a gente transfere para o papel as nossas ideias, nós simplesmente estamos externalizando, mas sabe aquela vozinha que fica assim na nossa cabeça, colocando algumas ideias de, olha, isso não vai dar certo, não é assim, você não é capaz. Essa vozinha do subconsciente, ela não vem para o papel, porque quando você vai externalizar isso, você tem que passar por um crivo do que é certo, do que não é. Então, quando você está escrevendo, você faz uma análise para poder colocar aquilo no papel. E você dificilmente vai escrever algo que é prejudicial para impactar a sua clareza. O que vai acontecer é que isso vai ficar no seu pensamento, mas quando você vai escrever, é totalmente diferente. Façam esse teste e depois vocês me contam. Funciona muito comigo. Tô com a cabeça cheia de pensamentos, não sei que caminho eu vou. Pego um papel e uma caneta, 5 minutos eu resolvo. Muda completamente, tá? E aí nós vamos então para lei número 2. Ah, e uma coisa importante aqui, ó, que eu grifei para falar para vocês. Quando nós identificamos quais são as verdadeiras lacunas, nós sabemos exatamente como curá-las. Então, a falta de clareza, a falta de diagnóstico, ela vai te impedir de trazer uma cura, compreende? Então, por favor, faça um exercício de escrever quais são seus fatores limitantes para a gente poder tratar. E em qual desses 3 âmbitos eles estão, porque fica mais fácil de você tomar a decisão, tá? Lei número 2. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. E aí, pessoal, é muito engraçado, porque tem um estudo que comprova isso através de uma experiência, na verdade uma história, né? Que eles monitoravam como que os caçadores, eles abordavam os macacos na África. E aí, o que acontece? Na África, os caçadores, eles montavam uma armadilha para os macacos. Então, eles pegavam o coco, faziam um corte, onde o macaco fosse enfiar a mão passaria, mas o que estava lá dentro, né, a parte que eles quebravam e deixavam lá dentro, que era o alimento para ele pegar, na hora que ele fosse tirar a mão, não ia passar. Então, os macacos, eles tentavam tirar a mão, eles iam lá para pegar o alimento, tentavam tirar a mão, mas eles não conseguiam. Só que eles sabiam que para tirar a mão, eles precisariam largar o alimento. E isso fazia com que eles não tirassem a mão do coco. Então, por não ter a capacidade de, vou largar o alimento, eles começavam a correr, porque aí os caçadores vinham para apanhá-los, e eles não largavam o coco. E aí, nisso, os caçadores conseguiam capturá-los, porque eles usam muito a mão, né, para se locomover, para subir, e aí com a mão no coco ali, ele se atrapalhava todo, e era quando ele perdia. E aí eu te pergunto, quantas vezes você, por uma crença limitante ou por um limite, né, uma capacidade ainda limitante, você não largou o coco e foi capturado? Ou seja, quantas vezes você vai ter que ainda passar por essa situação de não largar o coco para alcançar o seu objetivo final? A gente precisa, pessoal, fazer esse tipo de analogia. A gente precisa ter o entendimento. Tá doendo, tá difícil, mas eu vou insistir, eu vou ficar com a mão aqui, mesmo que eu sofra, que eu me machuque, mesmo que me capturem, mesmo que eu perca tudo que eu tô constituindo, tudo que eu quero, eu não largo o coco. Você, às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas na sua vida para conquistar outras. E isso é muito difícil, isso é muito doloroso, mas é necessário. E quando você sabe exatamente qual é o coco que você tem que soltar ou o coco que você não vai colocar a mão, você vai ter uma liberdade com relação ao que você tem para viver ainda.
Então, esse ponto 2, da gente não conseguir transpor, né, essas limitações, você não consegue transferir isso para outras pessoas, você precisa enfrentar. E enfrentar é tomar uma decisão. O primeiro ponto, então, o que está me limitando? O segundo, como eu vou enfrentar essa situação para deixar de vivê-la? E olha que legal, pessoal, vai aprofundar aqui um pouco mais ainda agora, tá? No item 3, nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Você identificou? Você já percebeu como que você vai fazer isso? Qual situação que você vai abrir mão? Qual situação que você vai escolher não entrar para poder viver outros itens? Mas em algum momento da nossa vida, vai aparecer pontos que precisam ser curados, porque senão você acaba impactando outras áreas da sua vida. E aí tem um exemplo aqui muito engraçado que faz também sentido para o nosso dia a dia, que é o seguinte: imagina que um senhor, né, um homem, senhor não, né, uns 40 anos, vamos colocar assim, ele tá com um caroço aqui acima do olho, tá? Do olho esquerdo. E esse caroço, ele vai crescendo assim num formato de bola de golfe. Tá imaginando? E esse caroço, ele vai crescendo, só que essa pessoa é uma pessoa que atende clientes, que tem um cargo executivo, que é uma pessoa responsável por ensinar, levar o conhecimento, ou seja, uma pessoa de um cargo importante, uma pessoa avisada. E aí esse caroço, ele tá crescendo aqui em cima. Vai crescendo, vai crescendo. E as pessoas que estão ao redor não falam nada. Ah, não, esse é um assunto delicado, né? É ruim, mas não, tá ficando com a cabeça estranha, tá ficando um negócio estranho, mas não vamos comentar. E ao invés de ajudar, essas pessoas, elas começam a atrapalhar. Por quê? Você precisa estar num ambiente que, quando algo de errado está acontecendo ou está te limitando, as pessoas que estão próximas de você, elas tenham liberdade para chegar e falar: olha, isso não tá legal, vamos ver o que a gente pode fazer? E se for um tumor, e se for algo sério, vamos no médico, né? Vamos ver o que dá para fazer a respeito. E aí, o que aconteceu? Um consultor, né, mais da parte psicológica, foi até essa empresa e ele chamou esse rapaz para entrevista, né? O nome dele era Richard. E aí, esse Richard, ele começou a conversar, né, com o psicólogo ali, e aí ele começou a se abrir, e aí o consultor falou assim para ele: Richard, então, me conta sobre esse nódulo aí que você tem em cima da testa, o que aconteceu? Aí o Richard já fez assim: por quê? Ele te incomoda? Olha só como que é a nossa reação. Quando ele falou isso, me veio algumas fases assim na nossa vida, que às vezes a gente é agressivo para repelir o outro quando a gente sabe que aquilo é um fator limitante. Porque quem é gordo, quem não se cuida, quem tem um caroço na testa, sabe que tem um caroço na testa, sabe que tá gordo, sabe que precisa fazer alguma coisa, mas se alguém ousar tocar nesse assunto, a pessoa vai ficar extremamente incomodada. Tá me entendendo? Então, o que aconteceu? Ele falou assim: por que isso te incomoda? O psicólogo, já treinado para a situação, falou: não, de jeito nenhum. Mas eu acho que isso atrapalha a sua carreira. E eu queria saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer para resolver. E aí ele começou a contar. Ele começou a contar que por que ele tinha, né, esse nódulo aí que estava crescendo aqui. Ele era jogador de futebol, ele tinha sofrido uma concussão. E aí ele teve alguns ferimentos parecidos no corpo. E esse da testa tinha aparecido 1 ano depois. Só que ele estava do tamanho de uma bola de golfe já. Então, assim, grande. Imagina uma bola de golfe aqui na testa de um ser humano. Você vai conversar com ele, você não consegue prestar atenção em mais nada. Você tá olhando pra cara dele, você só vê a bola, não é? E aí, ele falou assim: tá, mas você já foi no médico? Você tentou resolver isso? Ele falou: não, nunca fiz nada. Então, vamos no médico? Vamos ver se a gente consegue remover? E aí, ele foi no médico. E o médico falou: olha, é muito sério isso, tá começando a juntar isso no seu crânio, dá pra gente remover, vamos fazer um processo de remoção. E ele fez um processo de remoção
e nunca mais sofreu com esse tipo de problema. Então, ele tinha alguns apelidos de, olha, o Richard de cabeça torta. Isso é um fator limitante, pessoal. A gente precisa olhar para isso, né? Então, assim, é mais fácil você enfrentar e você resolver a situação ou você ficar fingindo que ela não existe? Ah, não, vou continuar com uma bola aqui na cabeça e vou fingir que nada está acontecendo. Só que às vezes, pessoal, pode não ser uma bola, mas pode ser uma emoção, pode ser uma sensação. Você está num ambiente de trabalho que não está fazendo bem para você. Você acorda todos os dias desmotivado. Você acorda todos os dias sabendo que você não está caminhando para o seu propósito e você não faz nada a respeito. Isso é um fator limitante extremamente grave. A pergunta é, o que você tem feito e o que você já tentou fazer para acabar com esse fator limitante? Se a resposta for, eu não fiz nada, eu não tentei nada, tem algo sério que precisa ser curado aí dentro. Tem algo sério que precisa ser resolvido aí dentro. Então, que a gente faça uma analogia e que a gente possa identificar, existe algum nódulo que está externalizado na minha face e que eu não faço nada para resolver? Se não tiver, gente, precisa começar a resolver. Precisa começar a colocar verdadeiramente quais serão as ações que você vai tomar para perder de uma vez por todas esse fator limitante, sabe? Porque você é a única pessoa que sabe e sabe que as pessoas estão reparando e você não faz nada. Quer ver um outro exemplo? Comunicação, dicção. Eu vejo muitas pessoas que vendem, que representam empresas, que representam marcas, que falam muito mal, que tem voz trêmula, que não tem autoconfiança. E ela sabe disso. As pessoas que estão ao redor sabem que ela também fala mal e ninguém faz nada. E ninguém resolve nada. Então, onde que vai parar isso? Vai melhorar? Se você não fizer um enfrentamento, poxa, fui fazer uma palestra, foi uma merda. Eu falei muito mal, eu engasguei. Se não tiver esse reconhecimento, como é que você vai mudar, criatura? Fala pra mim. Então, pessoal, é muito sério você olhar para esse seu cenário e falar assim, olha, eu preciso mudar. Eu sei que não tá bom, mas eu vou ficar bom nisso. Eu não estou bom agora, mas eu vou ficar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui fazer uma apresentação, na segunda empresa que eu trabalhei, porque na primeira eu sempre tinha um contato com o cliente muito one-on-one, assim, muito direto. Então era eu e mais uma pessoa, eu e mais duas pessoas no máximo. E até ali você fala muito melhor do que você falar numa palestra, né? Do que você falar diante de vários diretores, enfim, empresários. E isso aconteceu por volta de 2014, 2015, mais ou menos. Eu acho até que foi 2013, hein? Finalzinho de 13, início de 14. Que foi quando eu tinha feito uma transição de carreira. E aí eu comecei a apresentar projetos. Então eu vendia projetos. E eu lembro que teve uma apresentação que você tinha que defender a sua tese, defender a sua ideia para os donos da empresa, para todo o corpo de diretoria, outros gerentes. Como é que é isso? Como é que fica a cabeça? Como é que fica o coração? Gente, eu tremia igual vara verde. Tremia. A minha boca, assim, ó, secou. Eu fiquei tão envergonhada, eu não conseguia falar. Me faltava saliva, eu travei. Eu literalmente travei. E aí aquilo foi uma grande lição para mim. Por quê? Eu poderia ter parado ali, ter desistido e nunca mais feito nada disso? Ou eu sou ruim nisso, mas eu vou melhorar. É uma limitação que eu tenho, porque eu fiquei muito nervosa, mas eu vou melhorar. E hoje, trabalhando isso, eu já palestrei para mais de 500 pessoas num único evento. Então, olha como que é essa questão. Olha como que é você enfrentar os seus medos, você enfrentar as suas limitações. E existe, pessoal, uma única palavra que muda o jogo aqui nesse cenário. E essa palavra é coragem. Então, a minha pergunta para você é, verdadeiramente, do fundo do seu coração, o que você tem feito para enfrentar as suas limitações? Porque, vamos lá, todo mundo tem.
Todo mundo precisa enfrentar essas limitações, pessoal. E quando eu decidi, eu não passo mais por isso. Eu passei vergonha. Eu me senti ali humilhada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas não é culpa de ninguém, é culpa minha. Eu preciso trabalhar minha dicção. Eu preciso melhorar a minha comunicação. E isso, pessoal, se chama autorresponsabilidade. Já falei disso aqui no canal com vocês. O quanto você puxa a responsabilidade para você e fala assim, ó, eu vou fazer diferente. Eu escolho ser diferente. Isso aqui não me representa, mas eu posso melhorar. Eu posso entregar o meu melhor. E meses depois, eu tive a grande honra de ser reconhecida como uma das melhores naquilo que eu fazia. Meses. E aí eu falo que assim, ó, nada nem ninguém tira essa experiência de você. Porque onde quer que você passe, onde quer que você vá, você herdou esse repertório. Você está melhor, você está preparado para algo maior. Simplesmente porque você enfrentou. Simplesmente porque você falou assim, ó, eu não apresentei bem, mas aí eu não apresento mais porque eu não sou bom nisso. Não, essa é uma limitação. E essa limitação, ela não vai te atrapalhar só no seu trabalho. Ela vai te atrapalhar no seu relacionamento. Ela vai te atrapalhar com seus amigos. Ela vai te atrapalhar com as suas crenças de merecimento. Então isso, pessoal, é extremamente sério. O que nós estamos falando hoje é para cair fichas mesmo, sabe? É para cair e falar assim, olha, chegou a hora de eu fazer alguma coisa. E aí, pessoal, o que acontece? Essas limitações que vão abordar todas as esferas da nossa vida, elas vão simplesmente tirar as melhores oportunidades que você poderia um dia conquistar. E aí eu quero dividir com vocês mais uma história que aconteceu aqui comigo, tá? Quando eu me formei, e aí foi final de 2015, lembra? 2013, 2 anos, eu já tinha trabalhado muito essa questão da minha dicção e tudo mais. E aí eu fui para dar uma palestra. E eu lembro que era uma palestra para alguns representantes, alguns clientes assim da região, devia ter umas 35 pessoas mais ou menos. E nessa época eu tinha 18 anos. 18 anos, porque eu comecei a trabalhar com 16. Não, eu tinha 20. Eu tinha 20 anos e eu comecei a trabalhar com 16. E aí eu já tinha estudado, melhorado a minha dicção e eu precisei palestrar para alguns clientes para mostrar de fato o que a empresa fazia. E lá estava uma pessoa na plateia que, anos depois, virou meu sócio numa empresa. Olha como é que são as oportunidades. Porque eu estava preparada, porque eu estava no local certo, com a pessoa certa lá, oportunidade certa. Eu me preparei para aquele momento. Então, assim, como você tem se preparado para quando a oportunidade chegar, porque elas chegam. E durante muito tempo eu achei que a oportunidade ela passava na nossa vida uma vez só. Mas eu preciso te dizer isso. A oportunidade passa na sua porta todos os dias. A questão é se você está preparado para ela ou não. E a maior parte dos casos que eu vejo, as pessoas não estão se preparando. Sabe quais são as limitações e não estão se preparando. Então, essa pessoa que estava na plateia anos depois virou meu sócio numa empresa e começou lá. Porque eu tinha me preparado, porque eu tinha me qualificado. E melhorei muito ao longo dos anos, mas já ouviu falar que a primeira impressão é que fica? Você tem que impactar, você tem que estar preparado, você tem que fazer a coisa com excelência, tá entendendo? Então, pessoal, escolha fazer diferente. Hoje, através disso tudo que eu vivi, eu tenho algo para dividir com vocês. Eu constituí o MEC, que é um método exclusivo para conversão de negócios, para você aprender a se comunicar, para você aprender verdadeiramente como se vender. Porque antes de vender uma ideia, você precisa se vender. Como você se porta? Como você fala? Como você transmite a sua informação? Transmitir uma informação, pessoal, é uma coisa assim muito mais do que falar. É postura.
Dentro da nossa plataforma, que vai ser a maior plataforma de vendedores do Brasil, você vai poder ter essa oportunidade. E hoje eu quero fazer um convite para você, porque nós vamos lançar a segunda aula aqui desse módulo para falar as 2 últimas leis, mas esse convite é para você que escolhe identificar a sua limitação e fazer algo para curá-la, verdadeiramente. Nos dias 22, anota aí, 23 e 24 de abril, você vai poder ter comigo uma amostra grátis do que é um MEC, do que é esse método de alta conversão. E eu quero agora que você clique no link que está aqui nessa descrição e se inscreva para esse método, porque esse método é o que vai te ensinar a começar daqui, ó, tirar as suas limitações do papel. As limitações que você identificou, como você vai curá-las? Lá tem o passo a passo para você se tornar uma pessoa de excelência. Então não é depois, é agora. Eu preciso que você clique nesse link e se cadastre. Combinado? E amanhã eu quero ver todos vocês aqui comigo para a parte 2 desse vídeo, para nós falarmos sobre as leis 4 e 5 das leis de limitação, das 5 leis de limitações que fazem a gente travar. Chegou a hora, de uma vez por todas, da gente parar de se sabotar e dar a volta por cima. Você merece isso, você merece mais. Senta o dedo no like, manda aí para 4 amigos que você pensou durante toda essa minha explicação e nós nos vemos amanhã, às 7h47, aqui no Café e Negócios. Tchau!